E Jesus, então, tenta mais uma vez consolá-los. Eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o Paráclito. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. O que ele está dizendo é que, com a sua ascensão aos céus, começa o regime da fé simples, pura, que não tem mediação de nada sensível. E para o crescimento da vida espiritual, é muito importante que nós nos desapeguemos de tudo aquilo que não é Deus. São João da Cruz fala fartamente isso. Por exemplo, na subida do Monte Carmelo, mas também na noite escura, também na chama viva de amor. Diz que nós precisamos nos esvaziar de todas essas representações e temos que ter uma fé em Cristo e na Trindade Santíssima que não tem as barreiras das produções humanas, dos nossos conceitos, que o único modo de crescer mesmo na oração é progredir nesse esvaziamento que, ao mesmo tempo, é um esvaziamento moral. E é por isso que Jesus diz que, quando o Paráclito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a linguagem de São João, às vezes, é um pouco hermética, e a gente não consegue entender exatamente o que ele está querendo dizer, sem uma leitura um pouquinho mais profunda. Nosso Senhor diz: o pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o juízo, o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. E a gente fica tentando entender o que ele está querendo dizer com isso. Ora, quando ele diz que o Paráclito convencerá o mundo do pecado, nós temos que ter presente que, no Evangelho de São João, o pecado, no singular, é a incredulidade. É aquilo que, no Velho Testamento, é chamado de dureza de coração. O homem que se esquiva de Deus e que rejeita crer nele, que não tem uma abertura da alma. Coisa muito comum hoje em dia. Porque as pessoas elas vão se intoxicando de todo tipo de incredulidade e depois não sabem mais sair disso. Vão se impregnando, e se colocam no labirinto, depois terminam totalmente incrédulos. Por exemplo, no capítulo 8 de São João, Jesus diz que, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes, se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Depois, ele diz em João 3:36, aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê, sobre ele repousa a ira de Deus. Está a ira de Deus. Para dizer que o pecado, por excelência no Evangelho de São João, é a incredulidade. O homem que se recusa a crer. Mas ele diz: ele convencerá o mundo do pecado, porque não acreditaram em mim, da justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis.
E aí a gente fica um pouco confuso. O que ele está querendo dizer? Porque vou para o Pai. Em que significa justiça isso? É mais ou menos o seguinte, o que ele está dizendo é que é como se nós estivéssemos diante de um tribunal em que você tem Deus como juiz, um mundo como acusador e Cristo como o culpado, como o acusado. Então, vem Paráclito, a palavra Paráclito também significa advogado, vem o advogado. E o advogado convence o júri, convence o mundo do pecado. Qual que é o pecado? Não crer nele. Da justiça. Ele diz, porque eu vou para junto do Pai, de modo que não mais me vereis. Ou seja, ele é inocente. Ele é tão inocente que ele vai para junto do Pai. Ele é tão inocente que, enquanto homem, ele é colocado à direita de Deus, por ser o Deus encarnado. Essa é a justiça. Ele é o justo. Ele é o inocente. E convencerá o mundo do juízo, porque o chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, aí vai ficar claro quem é o culpado, que é o diabo. Aí vai ficar claro que Jesus é inocente e, como diz São João no seu Evangelho, o diabo é o pai da mentira, o diabo é o homicida, é aquele que incita ao ódio, ele entra para promover traição, para levar os homens à destruição, etc. Ele é o grande acusador, como diz o livro do Apocalipse, de São João. Ou seja, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, como diz São João na primeira epístola. E isso significa, fundamentalmente, trocar o ódio pelo ágape. O desejo destruidor, homicida, a vontade de supressão pelo ágape, que está em Cristo. Ele morre como a maior prova de ágape que alguém pode dar pelos seus amigos. Mas o mais interessante é que, aonde acontece esse julgamento? Se nós vamos no capítulo 12 de São João, ele diz, Jesus diz, né? Agora é o julgamento deste mundo. Agora será lançado fora o chefe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Ou seja, o julgamento acontece na cruz. Portanto, quem crê em Cristo como a vítima de expiação pelos nossos pecados, sabe que ele é inocente, que ele assumiu os pecados de todos os culpados sobre os seus ombros, morrendo por eles na cruz, e com isso ele destruiu as obras do diabo, ou seja, toda a acusação ficou sem efeito. Porque, como diz São Paulo aos Romanos, no início do capítulo 8, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como diz ele na carta aos Colossenses, ele rasgou o rescrito de dívida, cravando sobre a cruz e expondo os principados e as potestades ao ridículo, triunfando gloriosamente sobre eles, como numa marcha triunfal. Esse é o julgamento. A cruz é o julgamento. Isso nos faz dar grande importância para a fé. Porque, veja, o que separa o santo do ímpio não é tanto
o fato de que um peca e o outro não peca. Porque, de algum modo, todos nós pecamos. Nem que seja involuntariamente. O que distingue o justo do ímpio é a fé. É a fé sobrenatural. Essa fé cheia de vida na alma, que nos faz amar Cristo, conviver com Ele de uma maneira vibrante, que nos faz escutar o ensino do Espírito Santo na nossa alma. Ou seja, o homem pode até ser muito moralmente correto, mas sem fé ele é um cadáver, sobrenaturalmente falando. Sem fé ele é seco, ele é tosco, é um mineral. Mas quando ele crê, por mais que ele seja fraco, pecador, como todos nós somos, ele tem uma nova natureza. A natureza dele já não é mais o pecado. É por isso que São João diz que aquele que permanece em Deus não peca, na primeira epístola. Em que sentido? No sentido de que, assim como, se você sujar um gato, o gato se limpa, e é assim, você suja um gato, daqui a pouquinho ele se limpa. Mas se você limpa um porco, daqui a pouquinho ele se suja. O crente, o homem que é fiel a Deus, o homem que nasceu de Deus, ele peca, mas ele se limpa. Ou seja, ele vai até Cristo, ele vai até a graça, ele se arrepende, ele se confessa, ele não desiste, ele tem temor de Deus no coração, ele não é um escarnecedor, ele não é uma pessoa leviana, ele tem no coração um respeito por Deus, reverência pelas coisas divinas, ele quer a Deus, ele quer. Agora, o ímpio, ele pode até ser moralmente correto, mas, faltando a fé no coração, ele não pertence a Cristo. Ele pertence a si mesmo, e a natureza pecadora vai acabar prevalecendo. Talvez não em pecados muito vergonhosos, mas em mesquinharia, em maldade, em malícia, num juízo implacável sobre os outros, um coração duro, uma mente dominada por pensamentos obsessivos, destrutivos, que apenas sente no coração o raiva, o medo, e que interage com os outros sempre na tonalidade da ameaça ou da agressão. Por mais que ele seja correto, ele é um ímpio. Ele não tem a fé no coração. A fé é o sinal dos eleitos. Vejam que Davi é chamado no Velho Testamento de homem segundo o coração de Deus. Ele fez coisas horríveis, Davi. Coisas vergonhosíssimas, terríveis. A tal ponto que, no livro das Crônicas, se conta que Deus nem quis que ele construísse o templo de tanto sangue que ele havia derramado. Porém, a Escritura diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia, ele tinha temor no coração, ele voltava para Deus com reverência, ele fazia tudo sempre sondando para entender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, ele é um homem que tem as marcas do Novo Testamento na alma. O Espírito Santo vem, portanto, para testificar a fé na nossa alma. Para que nós creiamos em Deus. Para que nós creiamos em Cristo, no sacrifício de Cristo, nesse julgamento da cruz. Para que nós entendamos que tudo depende do que Cristo fez por nós na cruz. E que sem o que Ele fez,
nós somos desgraçados. E isso nos fará enxergar a necessidade de Cristo. Hoje nós vivemos em tempos nos quais há tanto naturalismo, as pessoas, no fundo, estão pregando um evangelho assim que tanto faz Jesus Cristo. O importante é você ser uma pessoa, entre aspas, do bem. E do bem segundo os critérios da mídia, né? Você pode fazer um monte de abortos e ser uma pessoa do bem, segundo os critérios da mídia. Você pode estar destruindo a sua vida com drogas, mas você pode ser uma pessoa do bem, segundo aqueles critérios. E todas as outras monstruosidades. Você pode ser do bem, entre aspas. Então, parece que hoje o importante é você ser uma pessoa do bem. Nesse sentido muito baixo da palavra bem. E Cristo é um bom exemplo, é uma inspiração, é alguém que... Isso não é cristianismo, não tem nada a ver com cristianismo. Nós dependemos do que ele fez. É a cruz. A cruz é que está no centro. É ali o julgamento. Quem estiver sob a sombra da cruz, debaixo do sacrifício de Cristo, crendo nele, sabendo que toda a eficácia advém do que ele fez por nós, será salvo, como diz São João. Agora, quem não crê, não há respaldo na palavra, e seria temerário dizer que fora da fé e da caridade possa haver salvação. Isso é muito sério. Porque nos compromete com o dever de anunciar Cristo de uma maneira decidida, apaixonada, com ímpeto missionário, com zelo, com desejo de salvar almas, de um incêndio, assim, eterno. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos totalmente tomados pela centralidade de Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando alguém cai em si e percebe, Ele é o meu Salvador, sem Ele, eu estou condenado eternamente, e, portanto, se entrega com todo o ser a Jesus Cristo, nesse, o Espírito Santo verdadeiramente cumpriu a sua missão. O convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se alguém não está nem aí para Cristo, para a salvação nele, achando que tudo é um grande jogo, uma grande brincadeira, aí a coisa fica difícil. Peçamos ao Senhor que a fé no sacrifício da cruz possa incendiar a nossa alma e encher-nos de santo temor de Deus, que nos faça viver reverentes a Ele e cultivando o convívio com a sua graça.